Segura aqui, Irmãos, filma irmãs, aí, eu só vou beber água. Filme ele. como a minha esposa acabou de dizer aqui, que nós não viemos para cá, para a Feira de Santana à toa. Em tudo há um propósito. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. A gente não moramos nessa cidade, mas Deus colocou no meu coração, vai lá em Feira de Santana, porque eu quero que você pregue a minha palavra lá. Eu quero que você conte o teu testemunho lá, aquilo que eu fiz na sua vida e quero fazer na vida de várias pessoas. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, tem pessoas que estão com a fé incrédula. Louvado seja Deus. Tem pessoas que fazem orações automáticas, mas não conversa com Deus. Ei, eu quero dizer para você que Deus, Ele é o teu amigo. Louvado seja Deus. Você pode conversar com Ele quando você conversa com uma pessoa. Mas aleluia, Deus Ele sempre vai te instruir em algo, no que você dizer, no que você fazer, aleluia, na direção qual andar, qual caminhar. É Deus que vai direcionar a tua vida. É Deus que vai direcionar os teus projetos, aleluia. É Deus que vai abrir a porta de emprego para você. Louvado seja Deus. Aquilo que você precisa e necessita está no Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus colocou num ser humano um anseio pela eternidade. Aleluia. Um anseio das coisas do alto. Mas às vezes no meio do caminho algumas pessoas se perdem. Se perde por uma influência de amizade, se perde pelo pecado, pelos seus deleitos, aleluia. E às vezes a Bíblia vai dizer que o pecado sendo consumado gera a morte. E que morte é essa, irmão? É a morte espiritual, porque o homem sem a presença de Deus, a mulher sem a presença do Espírito Santo, aleluia, ele é oco, ele é vazio, ele tem dúvida no que vai fazer, não tem clareza, não tem firmeza no que fala, no que diz, aleluia. Então, irmãos, precisamos da direção do Senhor para tudo. A Bíblia vai dizer também, como minha esposa citou aqui, livro, aleluia, de Salmos: deitei e levantei, porque o Senhor me sustentou. Tem pessoas que levantam igual o cavalo, irmão, já é mexendo no celular, já é olhando o Instagram, olhando a mensagem no WhatsApp, esquece de agradecer. Foi Deus que te colocou aqui de pé hoje, foi Deus que colocou uma nova oportunidade na sua vida hoje. Ei, eu quero dizer para você, enquanto a vida, a esperança para você. Ah, mas eu fumo maconha, ah, mas eu cheiro cocaína, ah, mas eu me prostituo, eu traio minha mulher, eu traio meu marido, ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, é você mesmo que Jesus quer. A Bíblia vai dizer que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Você pode estar afundado nas drogas, você pode estar na prostituição terrível, mas é você que Jesus quer. Ei, não adianta correr muito, hein? Não adianta você correr muito, porque a palavra de Deus está vindo de encontro a você. E você pode falar: rapaz, tem tempo que eu não vou para a igreja ouvir a palavra. Mas naquele grande dia, irmão, não tem como você colocar desculpa. Ah, eu não sabia que Jesus era o caminho, eu não sabia que Jesus era a verdade. Ei, Deus está me trazendo da cidade de Alagoinhas para falar para você, aleluia, que a salvação é nele. Tem esperança sim para a sua vida. Louvado seja Deus. E para não ficar nas minhas palavras, irmão, eu vou ler um texto aqui que ministrou no meu coração, livro de Lucas 5, que vai dizer assim: a vocação de Levi. E depois disso saiu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Irmão, a Bíblia está dizendo aqui que Levi, ele estava trabalhando, ele estava na recebedoria. É como muitas pessoas que estão aqui. Tem pessoas trabalhando, tem pessoas transitando, tem pessoas indo para o trabalho, tem pessoas trabalhando nesse momento. Aí você pode falar assim: ah, como é que Jesus vai me chamar tão nessa vida? Como é que Jesus vai me chamar tão nessa situação? E aqui está dizendo, irmão, nesse texto que eu acabei de ler, que Levi, ele estava trabalhando. Louvado seja Deus. E passou Jesus por lá e falou: ó, segue-me.
Porque, irmão, Levi já sabia que Jesus era o caminho. É como você que está aqui caminhando, passando, aleluia. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade. Mas você tem que ser sincero com Ele. Ó Senhor, eu sei que o Senhor é o caminho, eu sei que o Senhor é a verdade, mas eu dou nessa vida. Irmão, aleluia. A Bíblia fala que o céu, ele é tomado à força. Como assim tomar a força? É com seu esforço, irmão. É pela sua coragem. Louvado seja Deus. Porque se você não se esforçar, meu irmão, ninguém vai alcançar a salvação. Ninguém aqui é perfeito não, irmão. Santo só Jesus. Louvado seja Deus. Mas a gente tem que se esforçar na obra dele. A gente, você e eu, se esforçamos para tanta coisa. Você se esforça, você que é mulher, para fazer o melhor tempero para o seu marido, para passar a roupa dele direitinho, ficar cheirosinha. Você que é o marido, aleluia, se preocupa com tudo. Mas às vezes está faltando o principal, que é o reino de Deus. Priorizar as coisas de Deus. A Bíblia diz, irmão, buscar primeiro teu reino e sua justiça, que as demais coisas vai ser acrescentada. E o que é que você precisa? O que é que você necessita? É aquilo que Deus vai te conceder na sua vida. Mas isso é quando nós priorizamos o reino dele. É preciso você priorizar as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, a Bíblia está dizendo aqui de Levi, o homem que Jesus chamou ele trabalhando. Eu quero dizer para você, irmão, que não importa onde você está nesse momento agora, Jesus chama você para uma intimidade. Aí você pode falar, mas eu estou no trabalho. Irmão, é o íntimo do teu coração. Ele sabe como é que você acordou hoje. Ele sabe como é que eram os seus pensamentos. Aleluia. Ele sabe o que tem passado no teu meio familiar, o que você tem vivido, o que você tem enfrentado. Ele conhece tudo. De Deus ninguém esconde nada. Provérbio 15:3. Deus contempla os maus e os bons. O que é contemplar? É ver, é enxergar. Ele está vendo tudo. De Deus ninguém esconde nada. Muitos na igreja corruptos, muitos pastores ladrão, aleluia, muitos pastores prostitutos. Aí você pode falar assim, irmão, você nem fala mal de igreja, não, irmão. É porque na igreja também tem um lobo vestido em pele de cordeiro. Tem. Não vim aqui pregar heresia para você. Não vim aqui pregar, aleluia, que a igreja é assim, não, irmão. Jesus é perfeito. O único perfeito é o Senhor. Eu não vou dizer, procura a igreja próxima na sua casa, não. Mas procura a igreja que tem Bíblia. Procura a igreja que ainda prega o Evangelho. Procura a igreja que diz que a cachaça ainda é pecado. Procura a igreja que diz que lesbianismo é pecado, que ser homossexual é pecado. Procura a igreja que prega o Evangelho verdadeiro. Louvado seja Deus. Porque hoje em dia, irmão, a pregação mudou. Jesus vai te dar. Jesus é contigo. Ei, Jesus, a pregação mudou. João Batista pregava a verdade. João Batista pregava o verdadeiro evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Arrependei-vos, raça de víboras. Essa era a mensagem de João Batista. E o povo, aleluia, alguns se arrependiam, hoje não. É como no tempo de hoje. Você e eu sabemos que o caminho é o Senhor Jesus, mas às vezes queremos ficar presos ao passado, queremos ficar presos ao pecado. Aleluia. Deus tem várias maneiras de visitar o homem, irmão. Aleluia. Várias maneiras Deus tem de trabalhar na vida do homem. Deus falou comigo, sabe como? Foi na igreja? Não. Foi no candomblé? Não. Foi na quibanda? Não. Foi no catolicismo? Não. Deus falou comigo, sabe como? Eu cheirando 10 gramas de cocaína. Estava eu e um amigo meu, Mateus, ladrão de BR, dentro de casa, aleluia, consumindo droga. E ali ele usando a droga, eu e ele fumando cigarro na época, eu fumava cigarro, carro, tomar bolo. Nem de Hollywood eu gostava. Irmão, eu lá fumando cigarro, eu lá cheirando a cocaína. E de repente veio uma voz dentro de mim. Vou deixar bem claro para os irmãos saber aqui, que não foi uma voz audível, não foi uma voz que veio no meu ouvido, foi uma voz que falou dentro de mim, de dentro para fora, e a voz saía e falava assim: meu filho, essa vida não é para você. Meu filho, essa vida não é para você. Meu filho, essa vida não é para você.
3 vezes repetindo aquela voz dentro de mim. Falei com o meu amigo Mateus, ladrão de BR, Mateus, hoje é o último dia que eu uso droga. Jesus falou comigo aqui agora. Ele achou que eu estava na lombra da droga. Ele achou que eu estava todo na rodona da droga, na cocaína. Não, Mateus, eu conheço a voz de Jesus. Sabe por quê, irmão? Um dia eu fui apaixonado do Evangelho do Senhor. A primeira vez que me converti ao Evangelho, eu fiquei só 9 meses na presença de Deus. Sabe o que eu saí, irmão? Não é desculpinha, não. Porque, irmão, processos acontecem na nossa vida. Luta, todo mundo vai passar. Louvado seja Deus. O lugar que eu trabalhava, irmão, roubaram lá. Disseram que foi eu, pelo meu passado. Aquilo me afetou, aquilo me entristeceu, aquilo, aleluia, minha senhora. Aí é ruim porque eu falei, que Deus é esse que sabe que eu estou no caminho dele e não me guarda? Que Deus é esse que não me defende? Naquele momento, naquele dia, gerou frustração na minha alma. E eu fui para o mundão. Não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero saber de crente, não quero saber de Jesus, eu não quero saber de nada. Fui para o mundão. Se eu já assaltava, se eu já roubava, se eu já fazia coisas ilícitas, comecei a fazer pior. Porque, irmão, quando o homem sai da presença de Deus, é bíblico, 7 demônios acompanham você. E é daí para pior, meu irmão. Vem e traz a legião. E aí o homem não entende, porque eu estou com essa angústia, porque eu estou com vontade de tirar minha vida, porque eu estou com vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo. Irmão, nem todo mundo que está nas drogas, no crime, no álcool, na bebida, está ali só para preencher o vazio. Mas a pessoa não tem força para ir para a casa do Senhor, para buscar o Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, irmão, que naquele dia a minha vida foi mudada. Vai fazer 10 anos na presença de Deus. Nunca tive recaída, nunca mais fumei maconha, nunca mais coloquei cocaína no meu nariz, aleluia. Nunca mais me prostituí. Sou marido de uma mulher só, daqui a minha esposa, graças a Deus. Irmão, aleluia. Então é isso que Deus faz, meus irmãos. É isso que Deus faz. Valeu, irmão. É isso que Deus faz. Deus muda o cenário do homem. Irmão, quando eu me converti, as pessoas não acreditaram na minha mudança. É o que reine quer na igreja, rapaz. Reine prostituto. É o que reine quer na igreja. A mesma coisa com o rumo de vocês que estão aqui. Quando você começa a caminhar na presença de Deus, quando você começa a buscar melhora para a sua vida, andar no caminho do Senhor. Ei, irmão, eu não estou pregando aqui religião. Eu estou falando de Jesus. Você tem que querer Ele na sua vida. Sem Ele não há salvação. Sem Ele, aleluia, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Eu quero dizer para você que sem Jesus você não pode nada. Você pode ter o carro do ano, a casa do ano, você pode ter tudo o que você imaginar, mas sem Jesus, você e eu não somos nada. Louvado seja Deus. Agradeça, amado Senhor, aleluia. Entenda o trabalhar que Deus tem feito na sua vida. Há quantos livramentos de morte Deus já te deu, irmão. Quantas coisas Deus já te livrou. Você foi curado de muitas coisas, mas mesmo assim ainda você não quer conta com Jesus. Está esperando o quê? Para entregar a sua vida para Jesus. Está esperando o que? O pior acontecer? Ele quer você sadio, Ele quer você sadia na presença, pulando, glorificando, enaltecendo, engrandecendo o nome dEle. Louvado, engrandecido seja o Senhor. E aí, irmão, começou a batalha. Começou a luta, eu me converti, e aí daqui a pouco eu fazia parte de facção. Daqui a pouco eu liguei para o cabeça lá, o gerente, falei, ô fulano, toma aqui a peça tal, toma aqui a droga tal, porque agora eu decidi caminhar com Jesus. E aí, irmão, eles entenderam o trabalhar de Deus na minha vida, ninguém questionou nada, aleluia, porque, irmão, eu era também, eu servia, eu era fiel ao crime. Eu servia fielmente ao crime, nunca vacilei, nunca rateei. Então, saudável, aleluia, que trabalha certo no crime organizado, aleluia, para eles que gerenciam a perca. Mas quando Deus está no negócio, ele entendeu, foi lá pegar as armas, foram lá pegar as drogas, eu entreguei tudo. Estou saindo, porque a minha vida agora é com Cristo, a minha vida agora é com Jesus. Ei mãe, ei pai, você que tem filho nas drogas, não desista de orar. Como testemunha está aqui minha mãe, ó. Essa mulher sentada aqui, ó, é minha mãe. Sentada dentro de um vestido rosa. Ela ainda não é crente.
ela ainda não serve a Deus, ela mora lá na cidade de Alagoinhas, Bahia, mas um dia, aleluia, Deus ouviu a voz de uma ímpia, irmão, alguém que ainda não servia a Deus, alguém que ainda não estava no caminho do Senhor, irmão, é relato dela. Ela pegava minha senhora que eu gostava de... Não vou contar meu testemunho todos para vocês aqui, que é um pouco grande, mas eu vou falar o necessário. Eu gostava de roubar, de assaltar. E aí, irmão, uma certa vez, minha mãe me contando, eu já convertido, eu já caminhando com Deus, eu já caminhando na presença, a minha mãe, essa aqui, aleluia, ela falava que pegava a minha sandália, botava no joelho dela e começava a orar: Senhor, antes dele ser meu filho, ele é o seu filho, Pai, guarda ele. Irmãos e irmãs, Deus ouviu a oração dessa mãe que está aqui. Você pode olhar nos olhos dela, ela está chorando nesse momento. Porque, irmão, eu não vim aqui para fazer fantoche com a palavra de Deus, não. É pregar o evangelho verdadeiro, aquilo que eu sei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu estou vivendo. Porque no meio da igreja tem muitos hipócritas. Tem. Mas não olhe para o homem não, minha irmã. Não olhe para o homem não, minha irmã. Olhe para Jesus. Porque se você olhar para o homem, você não vai ficar em lugar nenhum. Você não vai conseguir se firmar em Cristo. Porque o homem, irmão, você está pensando no dinheiro. Está aí as casas da Beth, bilionária, o homem querendo mais dinheiro, vou colocar por tanto para ganhar tanto, perde, vem trabalhar, vem ralar. Irmão, o trabalho que Deus te deu, o dinheiro é honrado, o dinheiro é suado, trabalhe suado ali honestamente, que você verás o que Deus vai fazer na sua vida. Sai de tigrinho, sai de esporte bet, sai da Betano, sai de coisas que não agradam a Deus. Porque Deus, Ele quer fazer você florescer, quer fazer você crescer, quer fazer você prosperar na vida. Louvado seja Deus. E o melhor, a salvação. Porque sem Jesus não há salvação. Então, meus irmãos, e ali Deus começou a trabalhar na minha vida. E ali eu comecei a ser um novo homem. Deus começou a mudar a minha mentalidade. Não foi de um dia para o outro, claro que não. Passei pelo processo, irmão. As lutas vêm. Amém, irmã? As dificuldades vêm, louvado seja Deus, mas quando você começa a caminhar com Jesus, Jesus vai direcionando você: ó, meu filho, isso aqui não é para você fazer isso, ó, meu filho, não faça isso. E aí Deus vai direcionando a sua vida, porque Deus está vendo o seu esforçar, Deus está vendo o teu caminhar. Então eu digo para você, mãe e pai, você que tem um filho nas drogas, um filho que é no tráfico, aleluia, um filho que está perdido na prostituição. Ó aqui, irmão, olha aqui, vivo. Ei, eu já perdi, meu irmão, eu já perdi mais de 43 amigos por crime. 43, aleluia, que eu não conto mais, que eu só vou contar, acho que já foi para uns 70. Na minha época, irmão, pessoas que andavam comigo, assaltavam comigo, roubavam comigo, fumavam baseado comigo, e alguns morreram de laranjada, aquele certo ditado, né? Está no meio, não se envolve nada, mas quem está perto de quem é ladrão, de quem é bandido, tem os empolgados também que morrem cedo, vai embora cedo. Por quê, irmão? Não é o meio que ele tem que estar. Porque muitos filhos têm perdido a vida cedo. A Bíblia diz: filho, honra teu pai e tua mãe, aleluia, para que seus dias se prolonguem na terra. Porque prolongar é viver mais. E porque muitos estão morrendo cedo? Porque não está escutando o pai, não está escutando a mãe. Que nada, coroa, a ideia aqui é minha. O bagulho é doido, a igreja foi. É assim, é. Por isso que morre cedo, por isso que quebra a cara. Porque a Bíblia está dizendo: filho, honra teu pai e tua mãe. Louvado seja Deus. Se você for para analisar os meninos de hoje, no tempo de hoje, não dá nem a bênção, nem mais o pai, nem mais a mãe. Você vai estar recebendo a bênção. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe, minha filha. É aí, coroa. Bom dia, coroa. Cadê a bênção do pai? Cadê a bênção da mãe? A geração está mudada, irmão. A geração está toda de cabeça para baixo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, está aí para instruir nós. Está aí para instruir a gente. Só depende de mim. Só depende de você. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Meu Deus, amado Pai, Deus, se porventura tem alguém passando aqui, Senhor,
alguém que está no mundo do crime, alguém que está nas drogas, alguém que está no tráfico, alguém que estava, aleluia, numa vida de pecado, Senhor. Vai visitando, vai transformando, vai libertando, porque o Senhor tem o poder de mudar cenário, o Senhor tem o poder de mudar vida. Aleluia, louvado seja Deus, irmão. O chamaram você dobrar o teu joelhinho, mas para fazer o que é errado, você quer ir lá ficar para botar o joelho no chão. Para fazer o que é errado, na prostituição, você quer botar o joelho no chão, mas para conversar com Deus, o joelho no chão não quer se humilhar daquele que pode te dar vida, não quer se humilhar daquele que te deu a vida, mas na hora de fazer o que é errado, ó, o joelho fica meladinho, vai para as quebradas, vai para os bequinhos, vai para as vielas, mas não quer nada com Jesus. Meu irmão. O evangelho aqui é desenhado, não é quadriculado não. O evangelho aqui não é quadrado não. Quem sabe você imaginou, rapaz, vou receber uma palavra de conforto. O evangelho não é conforto, o evangelho é confronto. Louvado seja Deus. O evangelho tem que confrontar o meu pecado e o teu pecado. É preciso nascer de novo todos os dias. Por quê? Todos os dias nós erramos, falhamos. A Bíblia vai dizer, aquele que diz que pode fazer o bem e não faz, se considere um pecador. Até isso, irmão. Muitas das vezes a gente pode fazer o bem por alguém e não faz. E quando a gente não faz, a Bíblia dá o respaldo de dizer que nós se tornamos pecadores, porque não fez o bem. É necessário você fazer o bem. Mas, irmão, o evangelho também não é só por obras. Porque a fé sem a obra, ela é morta. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então, irmão, eu vim lá, da cidade de Alagoinhas, Bahia, perdi meu irmão. Até hoje ninguém achou o corpo. Meu irmão, ele era usuário de droga. E aí, até hoje ninguém achou o corpo do meu irmão. Já perdi muitas pessoas nessa vida aí. Eu estou vivo, irmão, não que eu sou... Porque Deus, Ele me deu a oportunidade e eu abracei. Por isso estou aqui. Hoje eu ando em qualquer lugar. Já preguei até para policial. Aleluia. Antigamente era se escondendo da polícia. Hoje em dia, bom dia, boa tarde. Jesus te abençoe. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O caminhar é diferente. A palavra é diferente. O jeito de falar é diferente. A postura é diferente. Ei, não estou dizendo de veste. Porque tem gente que está todo parasitado como eu estou aqui. Mas vive uma vida, meu irmão, de engano. É uma vida fingida. É um verdadeiro hipócrita. Tem mulher que bota, aleluia, a roupa no chão toda. Vestido, tampa tudo. Mas dentro de casa, meu irmão, vai saber o que ela conversa no celular. Vai saber, aleluia, quem é ela quando o marido sai. Vai saber quem é o marido também quando ela não dá presente. Porque Deus é tudo. Deus contempla tudo. E Deus é uma coisa. De Deus ninguém, a Deus ninguém engana. Aleluia. Ninguém engana a Deus. Ninguém engana o Senhor. Porque Ele vê tudo. Eu quero dizer para você, como foi pregado aqui com a minha esposa. Se prepara, ó igreja, que Jesus está voltando. Se eu e você tiver despercebido, se eu e você estiver, aleluia, ouvindo, aleluia, a igreja subirá. A igreja, irmão, é o povo de Deus, porque cada um de nós somos parte de um membro. Aleluia. Cristo, Ele é a cabeça, mas todos nós somos a igreja de Cristo. E a Bíblia está dizendo, irmão, estamos vendo aí os fatos acontecendo, a coisa acontecendo, e mesmo assim você acha, é a natureza, é isso, é aquilo, e é o sinal da volta de Cristo. É só você ler o livro de Apocalipse. É só você ler Mateus, lá fala de guerra, país contra outros países, nação contra nação, o povo com amor fraco, o amor de muitos esfriará. Está escrito, está na palavra de Deus. Onde é que está o meu amor, o teu amor? Aleluia. Meu irmão, se cada um se virar para comer, ninguém dá comida não, meu irmão. O irmãozinho aqui dando corre, trabalhando, vendendo seu tomate, sua cenoura, e gastando, graças a Deus, por tudo. Porque, meu irmão, se ele parar de trabalhar, ninguém vai dar. Então, o homem viva do suor do seu trabalho. Mas aquele que tem uma condiçãozinha boa, custa não abençoar quem não tem? Mas o homem quer muito. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Porque o coração está no dinheiro. Felizmente é a verdade. Entendeu, irmão? Por isso nós temos que dar graças a Deus. Davi, aleluia,
A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí você pode dizer para mim lá, mas Davi adulterou. Louvado seja Deus. Davi adulterou, sim. Mas a Bíblia vai dizer que Deus escolheu ele antes, aleluia, de trair, de pegar a mulher de Betseba. E aí, meu irmão, Davi, louvado seja Deus, já era o escolhido de Deus. Independente do pecado que você esteja enfrentando, independente do pecado que você está vivendo, você tem que entender que você é um escolhido, é uma escolhida do Senhor. Deus chamou você para uma missão nessa terra. Para ficar nessa vida até quando, homem? Glória a Deus. Para ficar nessa vida até quando, mulher? Jesus chamou por propósito e você fugindo. Ah, esse negócio de crente não é comigo. Quando eu estiver velho, eu vou para a igreja. Meu amigo dizia isso, morreu com 21 anos. Meu amigo dizia isso, quando eu estiver velhinho, eu vou para a igreja. Morreu com 21 anos de idade. Ei, Jesus está batendo na porta do teu coração, é hoje. Aleluia. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Senhor Jesus. Irmão, é assim que as coisas acontecem. É assim, aleluia, que coisas acontecem. As pessoas, quantos filhos de crente estão no mundão hoje? A mãe ensina o caminho, a mãe ensina a verdade, ensina a palavra, e hoje ele se encontra no crime. Hoje ele virou homem sexual. Hoje ela virou uma lésbica. Mas a mãe sabe que ela fez a parte dela. Irmão, não vim aqui criticar o seu pecado, porque pecador também sou. Porque a Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado, mentiroso és e não há verdade nele. Sou pecador igual a mim, igual a você. Sou pecador, mas eu sou um pecador arrependido. Eu sou um pecador que depende de Cristo. Eu sou um pecador que sem Jesus, aleluia, eu não faço nada. A minha vida depende totalmente dele. Para tentar, para caminhar, para respirar, até para ver que foi Satana arruinar o seu filho. Estou aqui por causa dele. Foi ele que me trouxe aqui. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Então, irmão, aleluia, louvado e engrandecido seja o Senhor, meu Pai. É isso que você tem que fazer. Você tem que tomar um rumo na sua vida. Você tem que tomar um rumo na sua história. Você tem que saber o que é que você quer de verdade. Você já foi em tantas, irmão, você já foi em tantas religiões. E Jesus manda você buscar somente Ele. Busca a mim, minha filha. Busca a mim, meu filho. Que eu quero fazer morada em você. Eu quero mudar o quadro que você está enfrentando. Eu quero mudar o quadro que você tem passado. Busca a mim, minha filha. Busca a mim, meu filho. Eu estou batendo na porta do teu coração toda hora. Aí tem pessoas que dizem: Deus não bate no meu coração. Quando meu coração sentir, eu vou entregar minha vida para Jesus. Mentiroso. Mentirosa. Deus toca no seu coração toda hora. É você que não abre o coração para Deus. Seu orgulho, a sua prepotência está lá em cima. O nível cada dia subindo. Aleluia. Irmão, é humildade reconhecer. É simples você reconhecer. Aleluia. Comece a alimentar a palavra de Deus. Comece, aleluia, a ler as escrituras sagradas. Comece a ler as escrituras sagradas. Louvado seja Deus. Pode ir para cá, irmão. Comece a ler as escrituras sagradas, que você vai entender o que é que Deus tem para a minha vida, o que é que Deus tem para a sua vida, o que é que Deus tem para a sua história. Louvado seja Deus. Irmão, as pessoas não entendem porque hoje em dia a internet, a rede social, as pessoas postam algo lá, o povo no mistério, o povo rodando. Na verdade, irmão, é ruim postar isso, porque quem não entende o trabalhar de Deus, que não entende o lado espiritual da vida, vai achar que é a mesma coisa. Mas na religião lá fulano é a mesma coisa, ó, é igualzinho. Às vezes até é, sabe o quê? O espírito de engano está em muitas igrejas.
O espírito de engano já está atuado em muitas igrejas. E se o crente não tiver o discernimento espiritual para saber o que é de Deus, o que não é de Deus, você vai ficar perdido e arriscado perder até a salvação. Porque a Bíblia diz que até os escolhidos poderão ser enganados. Então, irmão, oração, busca, jejum, consagração e ficar ligado com Deus. A sua mente, conectada com Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Fica atento nas maravilhas que Deus tem feito na sua vida, rapaz. Se você acordou hoje, Deus te deu a oportunidade. Não queira tirar sua vida. Não se jogue na cachaça. Não se jogue na droga. Jesus é o melhor para a sua vida. Jesus, aleluia, Ele tem paz, gozo, alegria para a sua vida. Você caminhar sem medo, caminhar seguro, caminhar em paz, sem dever nada a ninguém. Somente pode ter isso pela sua vida. Querido Deus e amado Aleluia. Pai, Pai querido, Pai celestial, meu Deus, nesse seja momento Deus, aqui eu em quero te nome. agradecer por esse momento, Amém, Pai. Jesus. Por essa manhã estar aqui contando um pouco da minha história, do meu testemunho, daquilo, Senhor, que o Senhor fez na minha vida. Porventura, Pai, tem alguém aqui orando, desesperado, desesperada, aflito, aflita, pedindo socorro, Pai, pela vida que eles têm enfrentado, pela vida que ele vem passando, que ela vem Aleluia, passando. glória Oh a Deus, Deus. dá força a essa mulher. Deus, dá força a esse homem para caminhar em tua presença. Mostra a ele, Pai, mostra a ela que só há caminho no Senhor. O único caminho de salvação está em Jesus. A salvação não está em Maria, não está em Santo Antônio, não está em Zé Pilintra, não está em Exu, não está em Pombagira, está no Senhor Jesus. Só Ele salva, só Ele liberta, só Ele transforma a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus.